Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma breve revisão a respeito desse tema aqui, olha, desse conteúdo. Potenciação e suas propriedades. Para a gente começar, então, vamos lembrar o que é, uma potenciação. E aí a gente vai recordar que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, nós teremos ali fatores iguais, onde nós realizaremos, a multiplicação, obtendo então o produto. Certo, então para ficar mais fácil, nós vamos ver aqui um exemplo. Como esse é um conteúdo que todos já estudaram, todo mundo vai lembrar como é que resolve isso aqui, olha. Aqui nesse exemplo nós temos que o 5 é a base e o 2 é o expoente, Então, isso aqui, essa é a forma da escrita da potenciação, Essa é a potência. E como é que a gente resolve isso? A gente vai multiplicar a base por ela mesma, o número de vezes que o expoente está pedindo. Então, se o expoente é 2, a gente multiplica a base por ela mesma 2 vezes. Então, fica assim, 5 elevado ao quadrado, elevado ao expoente 2, resolve-se 5 vezes 5. Olha lá, a base que é 5, 2 vezes. E 5 vezes 5 é igual a 25. Pronto. Então, a gente resolveu aqui essa potência. A gente vai ver agora algumas propriedades da potenciação, tá? E a primeira propriedade que a gente vai recordar é quando o expoente é zero, tá? O que acontece quando o expoente é zero? Por definição, toda vez que nós temos uma potência onde o expoente é zero, isso aqui vai ser igual a 1. Então, não importa qual seja, ou seja, vamos continuar. Não importa qual seja a base, se ela tiver elevada ao expoente zero, o resultado vai ser igual a 1, tá? Então, a gente vê aqui essa situação, olha. De repente, você vê bem aqui, facinho dá 1. E quando acontece isso aqui? Nós temos uma raiz quadrada de 3 e tudo isso elevado a zero. Vamos lembrar da propriedade. Não importa qual seja o valor da base, desde que ela seja diferente de zero, ou seja, a base não pode ser zero. Qualquer número que seja, estiver elevado ao expoente zero, então o resultado será 1, ok? Então, vamos dar sequência. Segunda propriedade, expoente unitário, ou seja, quando o expoente aqui, olha, for 1, tá? Então, nós temos aqui, nesse caso, a base 7 e o expoente 1. O que acontece toda vez que o expoente for 1? O resultado dessa potência vai ser igual à base, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nós temos aqui que 7 elevado a 1 é igual a 7, certo? E aqui do outro lado, do mesmo jeito. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nós temos 3,5 elevado a 1 igual a 3,5, certo? Continuando. Nós temos aqui a terceira propriedade que a gente vai relembrar, que é o produto de potências de mesma base. Então, vamos olhar aqui no exemplo, que a gente tem uma multiplicação, olha lá, ó, indicada por esse pontinho, e essas duas potências, elas têm bases iguais. O que a gente faz quando nós temos isso aqui? Um produto, uma multiplicação de duas potências e as bases são iguais, tá? Não importa o expoente. Se a base for igual, o que a gente faz? A gente conserva a base, 2 aqui, conserva a base 2. E a gente vai somar os expoentes. Então, aqui vai ser 3 mais 4. Lembra disso? Então, olha lá, como é que vai ficar? 2, que é a base, elevado a 3 mais 4, 7, certo? Agora, a gente vai responder esse 2 elevado à sétima potência. Vamos colocar aqui embaixo.
2 elevado à sétima potência. Lembra lá no início que a gente viu? A gente vai multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente está pedindo. Então, vai ser o 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128, tá? Então, esse é o resultado desse produto aqui, olha. Quando as potências têm bases iguais. A gente soma os expoentes, conserva a base e aí depois a gente vem desenvolvendo o cálculo. E o próximo que a gente vai ver é essa propriedade aqui, olha. Divisão de potências de mesma base. A gente acabou de ver a multiplicação, agora a gente vai ver a divisão, tá? Como é que faz quando existe isso aqui? Olha, uma divisão, ela pode estar representada assim, na forma de fração, ou ela pode estar apresentada assim, olha. 3 elevado a 4, dividido por 3 elevado a 2, né? Quarta potência aqui ao quadrado. O que que a gente faz? Isso aqui a gente resolve assim, olha. Diz pela regrinha que a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, vai ficar 4 menos 2. Sempre o expoente da primeira potência vem primeiro e o expoente da segunda potência vem depois, certo? Então, vamos lá. Como é que resolve divisão de potências de mesma base? Olhou para a base, são iguais, né? As duas bases são iguais. Conserva a base, subtrai os expoentes. E aí, a gente vai fazer aqui a subtração dos expoentes e ver como é que fica. A base permanece, 4 menos 2, 2. Agora é só resolver. 3 elevado ao quadrado é o 3 vezes ele mesmo, 2 vezes. Olha lá, expoente 2, então 2 vezes. E 3 vezes 3 é igual a 9. Prontinho. Vamos encerrar essa revisão por aqui, já já a gente volta com a sequência. Olá, pessoal! Voltamos aqui com a sequência da nossa revisão sobre o conteúdo de potenciação e suas propriedades. E a gente vai ver aqui, olha, uma quinta propriedade, que é a potência de potência, tá? Então, como é que vai aparecer para nós? Vai aparecer assim, olha, eu tenho uma potência, temos aqui a base, temos o expoente, e toda essa potência está elevada a um outro expoente, tá? Então, isso aqui a gente chama de potência de potência. E como é que resolve, tá? Aplicando a propriedade, ao invés de vir aqui e fazer 3 ao quadrado, 9, e 9 elevado à quarta potência, o que que a gente pode fazer, tá? É uma coisa que a propriedade possibilita para nós. Você conserva a base 3, e multiplica os expoentes. Então, olha, 2 vezes 4, tá? Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 4, 8, ok? Base 3, expoente 8. E aí, dependendo do que a questão pedir, você fica faltando apenas desenvolver aqui a multiplicação, tá? 3 elevado à oitava potência é igual 3 vezes 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o resultado aqui, olha, de 3 vezes 3, 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 vai dar 6.561, tá? Então, a propriedade que a gente aplicou aqui possibilita que a gente primeiro multiplique os dois expoentes para só depois desenvolver aqui a multiplicação, tá?
multiplicando a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente pede, ok? E aí, dando sequência, a gente vai ver aqui a próxima propriedade, tá? Que é a potência cuja base é uma divisão ou produto. O que acontece? Como a gente faz quando nós temos isso aqui, olha? Aqui a base, a gente observa que tem um produto. E esse produto, olha, está elevado a um expoente. Logo, tudo isso aqui é uma potência, certo? O que essa propriedade diz que nós podemos fazer? Nós podemos distribuir, olha, esse expoente para os dois valores que estão aqui na base. Fazendo assim, ó, 2 elevado ao expoente 2 vezes 3 elevado ao expoente 2, tá? E aí, para dar sequência no nosso cálculo, a gente resolve cada potência e depois multiplica. 2 ao quadrado, 4, vezes 3 ao quadrado, 9. E 4 vezes 9 é igual a 36. Mas o que acontece se eu quisesse, né, ou se você quisesse multiplicar primeiro para depois resolver aqui, né, com expoente? Vamos ver, olha. 2 vezes 3, 6. E 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Olha lá, deu o mesmo resultado, certo? Mas a propriedade vem para nos dizer que isso aqui é possível. Principalmente porque nós vamos encontrar casos como esse aqui, olha, da letra B, ok? Normalmente, o que acontece? A gente vai ver aqui, olha, um número com uma letra e às vezes não aparece esse pontinho indicando multiplicação, mas todos nós sabemos que quando nós temos um número junto com uma letra, não importa aparecer esse pontinho ou não, indica uma multiplicação. Então, tem aqui, olha, 3x, ou aparecendo o pontinho, 3 vezes x, e ambos elevado, né, ao quadrado. Aplicando a propriedade, a gente vai colocar esse expoente 2 para cada um dos valores, certo? Então, ficaria assim, 3 elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado. Para não cair no erro de você, ao resolver isso aqui, dizer que é apenas 3 ao quadrado, 9x, ok? Isso aqui, olha, tá errado, porque o quadrado, ele não tá aqui, olha, se referindo só ao 3, mas sim a todo o valor, né, todos os valores que aparecem aqui na base. Então, a gente distribui esse expoente para os dois, tanto para o 3 quanto para o x. Vou até marcar aqui de outra cor, tá? Que esse aqui, olha, esse 9x tá errado. Não é assim que faz. É dessa forma aqui. A propriedade vem para nos ajudar, né, a resolver corretamente. E aí sim a gente dá sequência aqui. 3 ao quadrado, 9. E x ao quadrado, x ao quadrado. Esse sim é o jeito correto de responder essa situação aqui, ok? E aí vamos agora para a letra C, que é quando a gente chega na primeira divisão aqui do nosso exemplo, né? Nós temos uma divisão, tá? E essa divisão está elevada ao mesmo expoente, ao expoente 2. O que nós podemos fazer de acordo com a explicação dessa propriedade? Nós vamos distribuir esse expoente para os dois valores, até porque não dá para eu dividir 4 por 3. E se desse? Você poderia fazer igual a gente fez aqui no exemplo A. Aqui a gente multiplicou primeiro e fez a potência depois. Se desse para dividir, olha, se aqui fosse 4 dividido por 2, você poderia dividir primeiro e depois realizar, tá, a potência. Mas já que aqui não dá para dividir, o que a gente faz? A gente vai colocar esse expoente para cada um desses termos. Então, vai ficar o 4 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. Então, fica... Vou mudar aqui o pincel rapidinho.
4 elevado ao quadrado, 16, sobre 3 elevado ao quadrado, 9. E aí, de acordo com o que a questão pedir, você divide para ter um número decimal, nesse caso, ou não. Pode chegar até esse ponto aqui, e aí você encerra a sua conta. Se der para simplificar, simplifica, tá? E aí, nós vamos aqui para a letra D. Na letra D, a gente tem também uma divisão, só que agora eu escrevi assim, usando os 2 pontinhos. E aí, a gente vai observar, dá para dividir? Não dá? Vamos aplicar aqui, né, o que a propriedade nos possibilita, que é distribuir aqui, olha, esse expoente 3 para cada um dos valores da base. E aí, fica 3 elevado à terceira potência, ou seja, ao cubo, dividido por 2 elevado ao cubo também. E aí, a gente resolve cada um deles. 3 elevado ao cubo é o 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 3, que é 27, dividido por 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E aí, dependendo do que a questão pedir, né, você divide para ter um número decimal, ou você pode voltar, né, escrever na forma de fração, e verificar se dá para simplificar, nesse caso não dá, e aí a gente encerra, ok? Aqui é a resolução, tá? O desenvolvimento dessas situações. E aí, para finalizar, sempre a gente precisa observar o que cada questão está pedindo, para a gente dar a resposta mais correta. E aí, nós vamos agora para a próxima propriedade, que é quando o expoente é negativo, né? E muitas vezes vocês têm bastante dificuldade. Olha lá, base 3, o expoente menos 2. O que acontece? Como é que eu vou resolver? Não dá para eu sair daqui e dizer que é 3 vezes 3 e resolver. Não dá, porque o meu expoente não é só 2. O meu expoente é menos 2. E toda vez que isso acontecer, a gente tem que lembrar de fazer a troca aqui, olha, inverter a base. Toda vez que o expoente for negativo, você vai inverter a base. Não é inverter a base com o expoente, não é isso. É olhar para a base como se ela fosse uma fração, tá? E aí você vai levar quem está em cima para baixo e quem está embaixo para cima. Mas nesse caso aqui, você vai observar que é só 3. Como é, então, que eu vou observar isso aqui como uma fração? A gente sabe que todo valor, né, a gente tem o 1 embaixo. Se a gente for escrever aqui nessa forma de fração, a gente tem o 1 embaixo de todo número, né? Todo número. E aí, o que a gente faz? A gente vai inverter essa base. Se está 3 sobre 1, a gente vai escrever 1 sobre 3. E aí, tudo isso aqui a gente vai elevar ao expoente 2. Por quê? O fato de termos invertido fez com que esse expoente deixasse de ser negativo. Agora ele vai ser positivo, vai ser apenas 2, certo? E aí a gente resolve. Lembra da propriedade que a gente acabou de ver? Olha lá, o expoente para cada valor da base. Então, ficou 1 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado, 9, certo? Vamos ver mais um aqui, olha. Aqui a gente tem a base 2/3 elevado a menos 3, ok? Então, olha lá, o expoente está negativo, já indica que nós temos que inverter essa base. Aqui já está em forma de fração. Então, quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, ao invés de ser 2 sobre 3, vai ser 3 sobre 2. Já que nós já fizemos aqui, olha, a inversão, já invertemos a minha base, o meu expoente, que era menos 3, vai ficar agora só 3. E aí, a gente resolve. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, sobre 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E pronto.
E aí, o último exemplo eu quis trazer com a base negativa, tá? Não só o expoente negativo, mas a base também negativa, ok? Para a gente observar o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente observa que o menos, ele já é da fração, tá? O menos, ele já não é só do 7 ou só do 5, ele é o menos da fração. Esse é o sinal da fração, porque ele já está aqui mais no meio. Então, é menos 7/5. O meu expoente é menos 1. Primeira coisa, o expoente está negativo, a gente já automaticamente inverte a base. Inverter a base é só trocar de lugar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Não tem nada a ver com o sinal da base. O sinal permanece o mesmo. Então, a gente vai colocar menos, se era 7/5, agora vai ser 5/7. E tudo isso elevado ao expoente. Antes era menos 1, agora que nós já invertemos, é 1. E aí, como nós já vimos no primeiro vídeo, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, o resultado é menos 5/7. E a última propriedade que a gente vai ver é essa aqui, olha. Potências com expoente fracionário, ok? O que acontece? Como é que a gente resolve quando eu tenho uma potência, eu observo a base e vejo que no expoente é uma fração? Isso aqui, a saída para a gente resolver é escrever essa potência em forma de raiz, ok? Usando um radical. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui o radical. A base vem para dentro normal. Agora, a gente vai separar esse expoente. Eu gosto de dizer assim, olha, quem está em cima vem para dentro, quem está embaixo vai para fora, ok? Então, são esses dois lugares que nós iremos completar quando a gente tiver uma potência que o expoente for uma fração. Quem está em cima vai para dentro, ele vira o expoente dessa base 2, olha, que era já original, né? Já era a nossa base original aqui, olha. A base aqui permanece aqui. Agora, quem está em cima vem para dentro, quem está embaixo vai para fora. Então, aqui nós ficamos com raiz quadrada de 2 elevada ao cubo. E aí, para a gente resolver essa situação, o que a gente faz? A gente resolve a potência e depois tira a raiz quadrada. Então, olha lá. Raiz quadrada, a gente sabe que não tem necessidade de escrever o 2, mas nós vamos pôr só nesse exemplo, tá? Porque a gente tá vindo aqui de onde nós tiramos o 2. E 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ficou raiz quadrada de 8. A gente sabe que nós não vamos ter um valor exato de raiz quadrada de 8. Dependendo da questão, nós teremos que simplificar isso aqui, tá? E aí, para simplificar, todo mundo lembra como faz? Nós podemos escrever, né? Uma das formas de simplificar é você colocar assim, olha, raiz quadrada e dividir esse 8 aqui em um produto, onde um dos dois tem raiz quadrada, no caso seria o 4, 4 vezes 2. Essa é uma das formas, tá? A outra forma a gente fatora. Essa aqui eu vou ocupar menos espaço. Então, a propriedade, ela vem até aqui. Isso aqui já é o final, né? Já é resolução, dependendo do que a questão pedir. Tendo um produto aqui dentro dessa raiz, né? Dentro desse radical, lá quando nós estudamos, né? Vocês estudaram as propriedades da radiciação, vocês viram que se tiver um produto aqui dentro, é a raiz quadrada de cada um. Então, olha lá, raiz quadrada de 4, 2... E raiz quadrada de 2, nós também não temos ela inteira. Então, permanece dentro da raiz. Se eu simplificar raiz quadrada de 8, nós chegamos nesse resultado aqui, olha. 2 raiz quadrada de 2, ok? Aí vai depender do que a questão pedir. Se for só para aplicar a propriedade, você para por aqui, ok? E aí, a gente vem com
o último exemplo dessa propriedade, nós temos aqui, olha, 27 elevado a 1/3, base 27, e o expoente é uma fração, a fração é 1/3. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai escrever o radical, vamos colocar o 27 dentro, quem tá em cima vem para dentro, quem tá embaixo vai para fora. E aí, a gente vai resolver isso aqui, olha, 27 elevado a 1 é o próprio 27, aqui raiz cúbica do próprio 27, e aí nós vamos verificar qual é a raiz cúbica de 27, ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 27? Nós encontramos que é o 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, nós encerramos essa parte da revisão por aqui e até o próximo vídeo.